Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é 666, capítulo 19, Livro dos Médiuns, mais esse vídeo só, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, Livro dos Médiuns. Então, continuando aqui na questão 224, só que a gente já mudou a folha na outra página. Muitas pessoas às vezes sentem dificuldade para entender essa questão da língua universal, que é o pensamento. A gente respeita, né? A gente respeita, é lógico, porque essas pessoas mesmos que sentem dificuldade, que persistem na busca do aprendizado, elas adquirem conhecimento, né? Então vamos pensar da seguinte forma: esse processo é como a neblina, né? Você observa que a neblina, a pessoa está viajando, de repente ele depara com uma neblina na estrada. E ele diminui a velocidade, põe o farol do automóvel no alto e entra mais devagar. Então ele adentra aquela neblina, mas do mesmo modo como ele adentra, ele sai lá do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Já explicamos isso nos vídeos anteriores, mas, por exemplo, mas isso, gente, também é uma questão de evolução. Vamos pensar da seguinte forma: o nível qual eu me encontro, eu vou sofrer muito no plano espiritual, por causa do meu nível evolutivo. Por exemplo, eu desencarno hoje. Então, vamos dizer assim, não é também lá assim. Vamos dizer que lá na colônia espiritual, se eu for para a colônia também, né? Porque também tem um umbral também. Que a gente tem que agradecer muito a Deus, o umbral. Porque é melhor o umbral do que o inferno. Porque o inferno é o de Dante. E o inferno de Dante, uma vez você jogar lá dentro, não sei se você sabe, nunca mais você sai lá de dentro. Por isso que é mitologia. Por isso que é crendice. A gente respeita. Mas eu não deixo de falar. Você já percebeu. Então, umbral não, umbral você sai de lá. Depois que, né, se desfaz ali todas aquelas energias negativas, né, que exterioriza tudo, você é retirado de lá. Então pensemos da seguinte forma, só para simplificar: eu desencarno hoje, sou levado para as regiões umbralinas, daí 10, 15 anos eles me resgatam, tudo bem e tal, e eu estou lá numa repartição na colônia, sei lá que colônia também, mas isso é real. E me recupero um pouco, não sei falar nem o português correto. Então, a hora que eu deparar com um espírito que fala francês, italiano, alemão, eu não vou conseguir me comunicar com ele. Por quê? Por causa da minha inferioridade espiritual. Por causa da minha inferioridade moral. Estou dizendo eu não vou conseguir me comunicar com ele. Aí não existe essa questão da língua, o pensamento universal, não. Porque esse processo é relativo.
Tanto é relativo que nós precisamos analisar. Quem consegue compreender são os espíritos que já se desvincularam de todo esse processo do materialismo aqui da Terra, o apego às coisas materiais, apegados. Aqueles espíritos que já se libertaram. Então, como já se libertaram, não tem mais nada a eles, vínculos, então eles vão, de fato, viver a vida de espírito. Ou melhor, viver a vida do espírito. Eles passam a viver a vida verdadeira. Porque eu não sei se você sabe, 90% dos seres que desencarnam, eles não conseguem viver a vida verdadeira do espírito. Porque, como nós já dissemos aqui outras vezes, morrer é fácil. Difícil é desencarnar. Porque morre o corpo físico, mas o desencarne está no espírito, que é o desapego dos bens materiais, desapego da família. Às vezes o espírito permanece lá na erraticidade, apegado aos familiares aqui na Terra. Toda vez que você conversa com aquele espírito, ele toca nos familiares aqui da Terra. Toda vez. Então, esse espírito ainda não desencarnou. Ele ainda não se desligou dos que ficaram para trás. E da mesma forma, o encarnado. Observa uma coisa, ó. Se você que tem um parente que já desencarnou, se você... Aí você pode me dizer assim, mas esse assunto que você está comentando, Luiz, tem a ver com esse assunto aí Sim, é o esmiuçamento da questão 224. É o esmiuçamento. Aqui a gente não comenta nada fora. Então, observa uma coisa. Anota isso aí num papel. Se você tem um parente que desencarnou, se você, em um dia de 24 horas, se você se lembra daquela pessoa que desencarnou 3 vezes, você precisa de um psicólogo. Se você se lembra. Eu me lembrei hoje da minha avó 3 vezes. Da senhora não tem jeito, porque a senhora vive grudada em mim. Pelo amor de Deus. Olha, eu mereço mesmo. Então, se você, durante o dia, consegue se lembrar do teu parente 3 vezes, você precisa de um psicólogo. Se você, em um dia, pronuncia o nome daquela pessoa 2 vezes, você precisa de um psiquiatra. Você precisa de um atendimento médico. Porque nós aprendemos com a doutrina. Existem os obsessores desencarnado para encarnado. Encarnado para desencarnado. Desencarnado para desencarnado. Encarnado para encarnado. A doutrina dos espíritos nos explica isso. Então, nós podemos sim obsidiar os nossos entes queridos. Pensando demais neles, falando demais neles. Mas toda vez que eu falo no meu avô, eu vou falar do vovô, porque o vô já está reencarnado, a senhora ainda não.
Toda vez que eu falo no meu avô, eu falo assim, recordando bons momentos. Não é assim. A gente acha que é assim. A gente acha que está recordando bons momentos, mas não é. Então você entendeu? Pensou 3 vezes. Busca um psicólogo. Falou 2 vezes o nome da pessoa? Busca um psiquiatra. Porque você pode estar obsidiando o teu parente no plano espiritual. Então a gente tem que ficar atento. Então, veja bem. Aqui, por exemplo, quando nós encerramos aqui, ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Aí você vai pensar se vai... mas você já tratou desse item no vídeo passado, anterior, mas nem todo. Nem todo. Porque não há condições de tratar 100% do assunto, uma vez que é um esmiuçamento. Nós explicamos em partes. Você pede para uma pessoa ler uma mensagem. Com muita dificuldade, ela lê aquela mensagem. Esse somos todos nós, seres ainda inferiores, principalmente eu. Então, os bons espíritos, eles sofrem quando chegam e encontram essa ferramenta e não outra. Porque vai ser aquela lentidão, né? Aquela vagareza. Agora, imagine quando você chega e encontra uma pessoa que soletra rápido. É mais fácil. Um profissional. Imagine só você em casa ter que... como se diz, gente? Nossa, fugiu da cabeça agora. Você tem que criar lá uma vassoura, improvisar. Você tem que improvisar uma vassoura para varrer a casa. Por que improvisar? Porque a tua vassoura quebrou. Né? Eu esses dias, Luiz, não fala isso, mas por que eu não posso falar? Por quê? Eu esses dias estava tomando banho, né? Cantando música de Roberto Carlos. Deus que me livre. Detesto isso. Estava tomando banho bem tranquilo. Não era nem a metade do banho. O chuveiro queimou. Como eu percebi que tinha uns obsessores junto comigo ali, eu permaneci embaixo da ducha do chuveiro gelado. Os obsessores, ó. Por quê? Porque o obsessor não gosta de remédio amargo. O obsessor não gosta de água fria. Isso é psicologia, gente. O obsessor não gosta de quarto com a janela aberta. O obsessor não gosta de luz acesa. Você entendeu? O obsessor não gosta de preces. O obsessor não gosta de música de meditação. Então faça o contrário. Põe prece. Põe música de meditação na tua casa. Nada desse negócio de Zeca Pagodinho, não. Joga isso fora. Quem gosta, a gente respeita. Abra a janela, acende as luzes, tira a coberta de cima da pessoa, mesmo sabendo que você pode apanhar.
Vai tomar banho, põe no gelado. Ah, eu pego pneumonia. Mas é melhor pegar pneumonia do que pegar umbral através do suicídio, que o obsessor te leva você ao suicídio. É melhor a pneumonia. Porque você vai internado, você toma uns medicamentos lá, volta para casa. Agora você fica ali, encruvinhado ali com o obsessor no quarto, no escuro. Toma remédio amargo. Aliás, toma remédio amargo. Porque o obsessor gosta de remédio doce. Eu mesmo, 5 horas da manhã, eu levanto para tomar suco de limão puro. Se desaparece os obsessores, eu não sei. Mas eu mesmo continuo do mesmo jeito. Então é assim, né? Então nós temos que procurar separar o joio do trigo. Luiz, mas parece que você está dizendo para mim, né? Não, estou dizendo para mim mesmo. Porque eu sou o primeiro a ter que me reformar, a me melhorar. Então, Erasto, ele continua aqui assim, ó. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. No que concerne às línguas estrangeiras. Como eu estava comentando, não é que eu esqueci, não. É que eu estava esperando para ler esse pedacinho, esse trechinho aqui. Então você entende que eu vou ter uma dificuldade imensa para me comunicar com aqueles espíritos cujo falam outros idiomas. Por causa do nível. Agora, se é um espírito mais evoluído, o que acontece? Eu pronuncio no meu idioma, ele pronuncia no idioma dele, ele me entende e eu o entendo. Como se fosse uma neblina que adentra o automóvel na neblina e depois o automóvel sai lá do outro lado. Então não há dificuldade nenhuma nesta. Agora, isso nós podemos dizer que na condição evolutiva a qual nós nos encontramos. Porque essa questão, a língua, a comunicação do espírito através do pensamento, isso eu posso dizer que se torna também até relativo. Porque pensamento é um termo empregado para nós aqui no nível que nós nos encontramos. Mas nós temos que nos reportar àquela questão. Não sabemos onde e nem como vive os anjos. Mitologia. Mas isso encontra-se escrito. Nós vamos dizer que Jesus se comunica através do pensamento? Eu não ouso dizer isso, que ele se comunica através do pensamento. Porque no nível que ele se encontra hoje, pensamento já ficou para trás. Bilhões de anos-luz. Deus se comunica através do pensamento. Gente, isso é termo empregado aqui para o nosso nível evolutivo. Ah, mas então os bons espíritos erraram quando eles disseram que o idioma universal,
a língua universal. Não, eles acertaram. Mas como eles acertaram? Se você está dizendo o contrário, não estou dizendo o contrário. Eu estou apenas dando um prosseguimento ao sentido da psicologia, que nós temos que raciocinar, que não passa de um termo, o universal. Mas nós não podemos conceber. Nós não podemos conceber dessa forma. Nem conceber, nem consentir. Você entendeu? Parece difícil, né? Mas não é. Isso é mais fácil do que tomar pirulito da boca de criança. E olha que tomar pirulito da boca de criança não é fácil. Pelo menos uns tapas a gente vai levar dele. Né? Então, olha só para você ver. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidade. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidades e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. Olha só. Nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. Sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores. Então, os espíritos superiores não se prestam a estas provas, a estes ensaios, os quais se afastam. Eles se afastam desses ensaios. Logo que se pretende entrar por esse caminho. Logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas causas úteis e sérias, quanto lhes repugnam ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivos. Dirão, os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. Então, os incrédulos, né? É óbvio que eles vão dizer isso mesmo. A isto respondem os espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e esses são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? Interrogação. E de que homens se serviu para revolucionar o mundo? Interrogação. Se quiserdes convencer-vos de outros meios, dispondes, que não a força, começai por submeter-vos. Não é regular o discípulo, impõe a sua vontade ao mestre. Então, nós percebemos aí a disciplina, a lógica dos bons espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Então, Allan Kardec mesmo, se não me falha a memória, parece que em determinado momento ele interrogou os bons espíritos. Mas mediante, por exemplo, mediante a codificação da doutrina toda dos espíritos, e se por um acaso eu falhar? Vocês confiam tanto em mim, mas e se eu falhar? Mais ou menos assim, ó. Não se preocupe, porque todos
somos substituíveis. Se você falhar, nós te substituiremos. Agora, isso é entre nós. Os bons espíritos disseram aquilo a Allan Kardec para que pudéssemos raciocinar. Porque, primeiramente, que Kardec não falharia. Aquilo ali, você entendeu? É cobra criada, Kardec, os bons espíritos. Aquilo é sentido duplo. A gente não pode acreditar naquela questão ali, não. Primeiramente, porque Kardec não falharia. Não falharia. Porque se ele falhasse, Jesus saberia com antecedência e não tinha confiado a ele a codificação da doutrina. Jesus o conhecia. Jesus sabia com quem ele estava lidando. E outra, se Kardec falhasse, eu acredito, seriamente, que teria interrompido toda a doutrina, porque na Terra não existia e nunca vai existir um ser tão evoluído quanto Kardec. Primeiro é Jesus, e o segundo espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra é Allan Kardec. Primeiro é Jesus, e o segundo é Allan Kardec. Então, próximo vídeo.